Olha aí, né, pessoal? O Lula fez a sua primeira reunião ministerial do ano, dia 20 de janeiro, dia que eu estou gravando este vídeo, segunda-feira, né? Segundou, já cortando no esporro os seus ministros. Mas isso é tema de outro vídeo que eu vou trazer aqui para o canal também, que eu não sei se sai antes ou depois deste aqui. Mas o que ele tem destacado nessa reunião principalmente é a oposição, pois é uma reunião destinada a lamentar os fracassos políticos da esquerda, do PT e do governo Lula naturalmente, em 2024 e agora no começo de 2025 com a grande derrota, o grande fracasso, o grande fiasco que foi a crise do Pix. E o governo Lula se considera candidato viável e fortíssimo para 2026. Não vou negar não, o cara é viável sim. Só que nas palavras, na demagogia do Lula, o grande motivo para ele se candidatar em 2026 e que motiva ele a começar essa campanha eleitoral desde já, que nas palavras dele foi algo que a direita começou, é derrotar o Bolsonaro, sim, é impedir que o Bolsonaro volte ao poder, acredite ou não. É claro, né, que tinha que entrar o tema Bolsonaro nessa história. Como que esse pessoal tá com medo, hein? Bolsonaro não tá inelegível? Qual que é o medo dessa galera? Vamos conversar sobre esse tema aqui, mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Isso me ajuda bastante, pode ter certeza disso. Então, o Lula começou falando que 2026 já começou, né? Pelos adversários, né? Não é pela oposição, é pelos adversários. Que palavra feia, né? Adversário, inimigo, inimigo político do Lula, é claro, né? E olha só, oposição, a verdade é essa, oposição já começa a preparar a campanha seguinte no momento da derrota, no momento em que se torna oposição. É normal que isso aconteça. Aliás, eu acho que a direita brasileira, ou pelo menos a autoproclamada direita brasileira, tá dormindo no ponto. Já tinha que estar batendo no Lula há muito tempo, preparando o impeachment desde o dia 1º de janeiro de 2023 e preparando como plano B, as eleições de 2026 também. Isso já poderia estar muito mais adiantado de forma geral. É claro que essa crise do Pix deu um gás nesse sentido, elevou bastante a oposição no Brasil, méritos, grandes méritos do Nicolas Ferreira nesse sentido, porque o pessoal estava dormitando antes. Agora, saber se a oposição vai continuar mantendo esse ímpeto em 2025, especialmente em 2026. Se deixar para fazer no ano que vem, acabou. Acabou. Não tem a menor chance de vencer. Tem que cimentar o caminho. Foi assim que o Bolsonaro ganhou em 2018. Olha quanto tempo que ele vinha se materializando como candidato de direita, como o cara que iria tirar o PT do governo, ou queria impedir que o PT voltasse para o governo, e conseguiu fazê-lo lá em 2018, sem dúvidas, né? Os erros de 2022 não podem ser cometidos em 2026 naturalmente. Então, né, o Lula falou que 2026 já começou, né? Temos que trabalhar aqui, que capinar, tirar os carrapichos que estiverem nas plantas aí, né? Porque senão a oposição vai passar na frente, né? E ele diz: é só você ver o que vocês assistem na internet. Só você ver o que vocês assistem na internet. Que frase mais sem pé nem cabeça. O momento Dilma Rousseff do Lula, não é? Para vocês perceberem que eles já estão em campanha, né? E ele falou que o governo não pode antecipar a campanha. É um brincalhão, né? É um fanfarrão. O cara vive fazendo material publicitário pago com dinheiro público, porque propaganda do governo nada mais é do que isso, e o cara tem ali ainda a prerrogativa de poder fazer aqueles pronunciamentos à nação em rede, em cadeia nacional, né? Cadeia nacional combina mais com o Lula, sem dúvidas. Então o cara já pode fazer isso aí para ficar fazendo propaganda do próprio governo, forçando verdades que ele próprio criou. Mas não, né? É a oposição que pode fazer campanha, mas aí o governo não pode fazer, né? Porque a antecipação para eles é trabalhar, trabalhar e entregar para o povo aquilo que ele precisa, né? Tá bom, então.
E aí ele lança a carta aqui, é claro, né, do 8 de janeiro, aquele negócio que não convence ninguém. Ninguém leva a sério isso, né, que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe e tudo mais. O governo Lula fez uma comemoração do 8 de janeiro, né? Olha que absurdo, que coisa patética. Não deu ninguém foi lá para prestigiar essa palhaçada, essa pataquada aí. Um 8 de janeiro que, diga-se de passagem, deveria ter sido bem investigado, sim, para apurar as responsabilidades de gente, por exemplo, que agora está lá no STF, né? E outros tantos que parecem ter feito vistas grossas nesse sentido. Aí, então é claro que ele lançou essa carta aí de 8 de janeiro, de luta contra o fascismo, sei lá, a defesa da democracia e etc. aí, né? E, enfim, uma palhaçada completa nesse sentido. E aí, embora o Lula não tenha citado nominalmente o Bolsonaro, ele falou nosso antecessor. Então, claramente, o seu discurso, essa parte pelo menos, foi dirigida ao Bolsonaro. Ele disse o seguinte, que a causa, né, a causa que vai motivá-lo a fazer aí a sua pré-campanha, entre aspas, para 2026, ou no que ele diz aqui, trabalhar em 2025, claro que não, o Lula não trabalha desde os anos 70, não é? Mas ele diz aqui que a causa dele é não permitir, em hipótese alguma, que este país volte ao horror do que foi o mandato do nosso antecessor, né? Foi um horror o mandato do Bolsonaro mesmo, né? O dólar estava a R$6, a taxa Selic estava disparando, perigando chegar a 15% no ano corrente, né? O dólar ali castigando os preços de forma geral, uma situação de aumento de impostos, recorde de arrecadação em cima de recorde de arrecadação, né? Ah não, esse é o governo Lula, né? O governo Bolsonaro teve o exato oposto disso, corte de impostos, privatizações, superávit primário, pois é, e isso tudo com 2 anos, aí 2 anos e meio até, se você considerar assim, de pandemia com resquícios de pandemia também nessa história aí, carregando isso nas costas, pois é, metade do mandato com esse freio de mão puxado e o cara conseguiu entregar um excelente resultado econômico ainda assim. O Lula pegou a casa arrumadinha e bagunçou tudo por completo. Aí o Haddad fica falando, não, estamos resolvendo a bagunça do governo anterior. Caramba, 2 anos de governo Lula e o Haddad tá nessa história ainda. Não conseguiu resolver a bagunça até agora? Será que a bagunça é do antecessor mesmo? Pois é, né? E aí o Lula vem com a carta da democracia, né? Que a gente vai garantir que a democracia vai prevalecer neste país, né? Democracia é quando a esquerda ganha, quando a direita ganha, aí é golpe, aí é fascismo. Que a gente garanta perfeitamente, com todo o nosso vigor, que este país vai continuar sendo um país democrático e que temos um compromisso de atender as pessoas mais necessitadas, cortando o Bolsa Família, cortando o BPC, atrasando o auxílio gás, que é algo que deve acontecer. Vou fazer um vídeo também tratando sobre esse tema aqui, inclusive, né? Aquela lenga-lenga do Lula que a gente conhece bem, mas dá para perceber claramente que ele está muito preocupado com a queda na sua popularidade. E esse negócio de citar o Bolsonaro aqui, né? Evitar que volte o horror do governo antecessor. Ah, mas ele não tá falando do Bolsonaro, tá falando do bolsonarismo voltar. Não tenho certeza, para mim foi um recado muito claro, faltou só ele dizer as palavras, né, os nomes Jair Messias Bolsonaro, porque tá evidente que o medo dele se relaciona ao poder, à capacidade do Bolsonaro. Não é por outro motivo que o Haddad colocou, né, no capitão a culpa pelo vídeo do Nicolas Ferreira. Falou claramente, abertamente, que o Bolsonaro está por trás daquele vídeo, né? Olha que coisa, que medo que esse pessoal tem. O Bolsonaro alugou um sítio de Atibaia na cabeça de cada um deles, sem dúvidas, né? O Lula acordou para a realidade agora de que a popularidade dele está caindo, de que do jeito que as coisas estão, ele não vence as eleições lá em 2026, no ano que vem, pois é, esse ano já começa campanha, pode ter certeza disso. Então o cara já mandou o recado para os ministros, já sinalizou isso claramente. O objetivo dele, a meta dele é ganhar 2026. Se vai quebrar o Brasil ou não nesse meio tempo, se vai perseguir os opositores ou não, isso não importa. Os meios não importam. O importante é o objetivo do Lula
que é vencer, que é se reeleger em 2026. Ele sabe que não tem alternativa à esquerda que não seja ele próprio. Haddad, Gleisi Hoffmann, Capitão Cueca, quem que tem na esquerda? Guilherme Boulos? Não tem ninguém. Agora, o Lula tem um grande problema nessa história, que é o alto índice de rejeição. O cara tá com uma desaprovação que chega ou supera 50%. Fica difícil ganhar as eleições nesse sentido. Com esse tipo de aprovação, né? Volto a dizer, o Lula é sim candidato viável. Eu não tenho a menor dúvida disso. O cara vai chegar no segundo turno. Agora ele vai conseguir vencer, vai ter tração suficiente para superar a direita. Nesse sentido, pesquisas mostram que ele tem risco de perder para um monte de gente e perde fácil para o Bolsonaro. E isso explica, sem dúvidas, todo esse medinho que o Lula demonstra neste momento. Se você quiser ver a minha análise sobre a aprovação, ou melhor, sobre a desaprovação do governo Lula, vou deixar este vídeo recomendado para você continuar assistindo aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever se você ainda não for inscrito e até a próxima.